acadêmica do 7º período de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas e atuei no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, durante o ano de 2021 e atualmente eu faço parte de outros projetos da universidade, como o Alvorecer e o PIBEX. E aí hoje nós trouxemos um pouquinho do nosso relato de experiência, cujo título é Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Contribuições e Desafios para a Futura Praxis Docente, que é um relatório composto por mim, Renata, e pela Yandra Letícia, que foi uma das companheiras minhas durante o programa. Pode passar, por favor. Então, o que foi o PIBID? O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, o MEC, o qual visa proporcionar aos discentes na primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. Ou seja, eu fazia parte do programa no subprojeto de língua portuguesa, que foi realizado durante o ano de 2021 e finalizado no começo agora de 2022. Porém, devido ao contexto da pandemia, o projeto ele não conseguiu cumprir exatamente essa questão da prática do cotidiano, porque as escolas não estavam tendo aulas, então tivemos que adaptar a nossa rotina do programa para um novo formato. Porém, essa adaptação ela não foi em vão, ela trouxe para nós novas experiências, porque conseguimos vivenciar na prática o que é ser um professor durante um contexto de pandemia e como se portar diante dos desafios que era a tecnologia, porque sabemos que a tecnologia foi um dos grandes desafios durante esse contexto, onde os alunos não tinham internet, os próprios professores não sabiam mexer, as plataformas eram tudo novas. Então, junto com a nossos coordenadores do PIBID, tivemos que repensar um novo formato para conseguir adaptar o PIBID à experiência do que é ser professor durante um contexto da pandemia. Pode passar. E aí o nosso objetivo é que este relato de experiência apresenta como foram desenvolvidas as atividades do PIBID de Letras, Língua Portuguesa, Campus de Araguaína, durante o período de ensino remoto emergencial devido à pandemia da Covid-19, bem como relatar os encontros que foram realizados de forma presencial. Apesar de que o nosso programa ele foi constituído mais de teoria do que prática, tivemos ainda a oportunidade de termos encontro presencial agora no começo de 2022. Nós duas, o relato meu e da Yandra, nós éramos monitoras no Instituto Federal do Tocantins, sob a supervisão do professor Felipe Carneiro, e podemos ter a experiência de passar um mês lá no IFTO acompanhando como é a rotina de ser o professor, como ele se portava diante dos desafios, logo que os alunos estavam saindo de uma pandemia, alunos que ainda estavam com muita dificuldade, então podemos ter essa experiência, acompanhar ele de perto e também ajudar ele em relação às atividades, uma vez que nós acompanhamos eles na disciplina diversificada, que era uma disciplina voltada para o multimodal, e assim foi realizado o nosso programa. Pode passar, por favor. Para a realização do relatório, nós utilizamos as fundamentações teóricas e como aporte teórico nós tivemos então os estudos do Freire, 1989, Geraldi, Oliveira e Orlandi. Essas foram leituras que nós realizamos ao longo do nosso programa. O nosso programa teve 2 etapas, eu vou falar mais adiante. E aí, uma dessas etapas, nós tivemos a leitura, que era questões teóricas, ler, compreender como é ser um professor frente aos desafios. E essas leituras me proporcionou, por exemplo, criar minha identidade enquanto professora. O Geraldi, por exemplo, foi um dos teóricos que eu conheci com o PIBID e é um dos que me acompanha até hoje na graduação. Eu comecei no PIBID no 2º período e finalizei no 6º, e ele me acompanha até hoje no meu TCC. Eu cito o Geraldi o tempo todo, porque ele fala muito sobre a concepção de linguagem, o que é ser um professor de língua, literatura, e ele traz muito isso. Então eu agradeço muito ao programa pela oportunidade de ter conhecido um pouquinho sobre quem foi ele, e a Orlandi, que é a análise do discurso, que é a minha teoria que eu me filio para a realização do meu TCC. Pode passar, por favor. E aí, então, como foram realizadas as atividades do PIBID de Letras no subprojeto de língua portuguesa? Como eu já mencionei, nós tivemos 2 fases. Uma fase coordenada pelo professor Dr. Carlos Borges Júnior, que infelizmente ele teve que sair para fazer o seu pós-doutorado, e com a saída dele, a professora Ana Cláudia Castiglione assumiu o edital e ficou até a vigência dele. E aí, na primeira etapa, com o professor Carlos Júnior, optamos por um período de aprofundamento nos estudos da BNCC, ou seja, fizemos encontros via Google Meet, toda semana tínhamos 2 ou 3 encontros,
onde estudávamos um pouco sobre a BNCC, o que tange o nosso eixo, que era a língua portuguesa. Assim, nós alunos do segundo período já tivemos o contato com a BNCC, já entendemos o que esse documento propõe para o ensino de língua portuguesa, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E aí, acerca do surgimento, vimos também como a BNCC surgiu, por que esse documento surgiu, o contexto histórico em que ela foi criada, bem como propósito de base para o ensino básico brasileiro. A gente não só fazia leituras, nós também éramos colocados aos desafios, apresentar o que entendemos sobre a BNCC, por que problematizar certas coisas, o porquê deveríamos criticar. Então, a partir da teoria que eles nos apresentavam, nós poderíamos também criticar o documento em relação a isso. Além dos estudos semanais, também se realizou uma oficina de produção de gêneros midiáticos orais no dia 17 de maio de 2021. Ou seja, um dos objetivos do programa era que a gente trouxesse as tecnologias para dentro da sala de aula, uma vez que estávamos vivenciando o contexto da pandemia. Então, o professor, durante esse período, ele tem que se ressignificar a sua prática. Que tipo de professor serei em um novo contexto? Então, um dos objetivos do professor Carlos Baldi foi que a gente criasse uma oficina de gêneros midiáticos, onde criamos então uma oficina, fizemos podcast, ele ensinou como é que produzia podcast, como é que é o tom da voz para a realização disso e como a gente deveria trabalhar isso dentro da sala de aula, frente aos desafios que os alunos poderiam vir a ter. Pode passar. No que concerne a segunda etapa, ela foi coordenada pela professora Ana Cláudia Castiglione, como propósito de atividade no segundo semestre, ainda remotamente, quando ela assumiu, ainda estava no contexto da pandemia, procurou estabelecer um contato mais próximo entre os fibidianos e o contexto da sala de aula. Aqui foi a etapa que a gente realmente vivenciou o que é ser um professor ainda no segundo período. Eu ainda com 17 anos eu estava lá, eu vou ser professora, como é que eu vou me importar sendo professora? Então a professora Ana Cláudia, ela trouxe esse desafio para a gente. E aí, nesse trâmite, foram perseguidos eixos norteadores de concretização de aprendizagem no subprojeto, sendo eles aula ministrada pelos professores supervisores. O nosso núcleo ele tinha 24 bolsistas e 3 supervisores. O meu supervisor, como eu já mencionei, era do IFPO, tínhamos a outra supervisora do Campus Brasil e o outro do Colégio Modelo. E eles, então, ministraram aulas. Então, podemos ver como era que eles davam aulas remotamente. Muitas vezes eles gravavam vídeo, eles mostravam, hoje a aula foi por gravação, então fizemos isso e aquilo. Então, podemos aprender um pouquinho com eles. Outro programa realizado foi o ciclo de palestras com professoras egressas do Prof. Letras, onde nós podemos ter a experiência de saber como é que as professoras faziam pesquisa dentro da sala de aula, porque um dos nossos objetivos era também que a gente pesquisasse, não só observasse a prática do docente, mas que a gente pesquisasse, observasse como isso era feito. E o ciclo de palestra para mim significou muito, porque a partir dele eu desenvolvi o Instagram do PIBID, onde passamos a divulgar todas as nossas ações que eram feitas, então mais pessoas conheceram o que era o PIBID Letras estava fazendo. Comecei a gravar vídeos de redação, dicas de redação para o Enem, então os alunos que eram assistidos pelo programa, eles acessavam lá o nosso Instagram, podiam aprender e tudo mais. Além disso, fizemos a leitura de textos teóricos e a elaboração de fichamentos, ou seja, tivemos um diário de campo. Esse diário de campo, nós anotávamos tudo o que ia fazendo e foi o que rendeu, então, nosso relato de experiência. E, por fim, tivemos a produção de microaulas elaboradas e ministradas pelos fibidianos, ou seja, nós elaboramos microaulas, planos de aulas e ministramos de forma remota para os alunos das escolas assistidas. A minha microaula foi sobre o gênero textual dissertativo argumentativo e ele me rendeu, juntamente com outra colega, a montagem de um cursinho online preparatório para o Enem. Então a gente criou todo um perfil, conseguimos aluno, demos algumas aulas grátis para os colégios que eram assistidos, mas a gente cobrou um certo valor. Pode passar. Aqui são algumas fotos, ó. A primeira imagem era de uma das alunas lá do PIBID apresentando a sua microaula sobre o romantismo, então ela pôde viver a experiência sobre como era ser professor, ela elaborou microaulas, trouxemos dinâmica que envolvesse. Aqui são os cartazes que eu elaborei para a divulgação do ciclo de palestra, então todo mês nós tínhamos uma professora egressa do Prof. Letras que ia lá e contava pra gente como é que ela fazia a pesquisa dentro da sala de aula. Pode passar. E agora a nossa etapa do contato presencial com as escolas. No dia 17 de fevereiro de 2022, conseguimos finalmente entrar pela primeira vez no Instituto Federal do Tocantins, campus de Araguaína,
não como alunas, mas como professoras em formação. Então, no primeiro dia que nós fizemos o pé na escola, foi assim, abrir um leque. Não éramos mais alunas de escola pública, estávamos ali como professora em formação, era algo a mais, as pessoas iriam olhar para a gente de outra forma. Assim sendo, nós integrantes do IFTO, éramos 8 integrantes do IFTO, sob a supervisão do professor Felipe Carneiro, acompanhamos as aulas da turma compostas por alunos de primeira e segunda série, como era uma disciplina diversificada, tinha alunos tanto do primeiro como da segunda série, tanto do curso de informática como de biotecnologia, cuja disciplina era leitura discursiva de textos não verbais, a qual faz parte das unidades diversificadas do Instituto. Pode passar. Aqui é a foto, nosso supervisor, e nós bolsistas, no contato presencial com as escolas, sempre registrávamos o contato, porque aquilo era tudo novo para a gente. Pode passar. As considerações finais. Diante do esforço, concluímos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência apresentou valiosos pontos não só na nossa vida acadêmica, pessoal e futuramente profissional, pois por meio dos conhecimentos adquiridos, compreendemos mais claramente que nós, futuros educadores, necessitamos da teoria para reinventarmos a nossa prática. Isso foi algo que nos marcou muito, porque por mais que o programa falasse que tinha que ser o contato prático, a teoria foi o que nos permitiu chegar nessa prática. Foi a partir da teoria, por exemplo, com o texto do Oliveira, que ele falava coisas que todo professor de português precisa saber. Foi a partir disso que a gente foi para a sala de aula tendo um norte do que fazer e de como enfrentar os desafios que iam surgindo. Assim concluímos que o programa, tanto na coordenação do professor, da professora Ana Cláudia Castiglione, como do Dr. Carlos Borges Júnior, colaborou para que começássemos a formar a nossa identidade como futuras educadoras da rede básica de ensino. Então, o PIBID foi esse alicerce para que a gente já pensasse qual era o meu papel diante da sala de aula, que tipo de professor eu queria ser. Identidade não, porque a identidade eu já sei qual era a minha identidade, ser professor, mas que tipo de professor eu queria ser. Então, o PIBID foi essa oportunidade que nos concedeu. E aí, pode passar. E aí, gostaríamos de agradecer a CAPES, que foi a nossa mantedora. Nós recebemos a bolsa de R$400 durante 18 meses. E os nossos professores que nos apoiaram ao longo dessa trajetória toda diversificada, que foi o contexto da pandemia.